Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Irmã Márcia, graça e paz, boa tarde para você, minha querida. Graças e paz, boa tarde, Nayan, tudo bem? Tudo na paz por aí? Beleza, tudo certo, minha irmã, tudo certo. Seja bem-vinda mais uma vez por aqui em nossa quinta-feira, nessa tarde maravilhosa aqui em Pedro Canário. Tudo tranquilo por aí em Mato Grosso do Sul? Você está em casa mesmo hoje, né? Tá, eu tô vendo o cenário aí. Sim, hoje estou em casa, estou aqui na minha sala, já organizando as malas aqui para viajar amanhã cedinho, se Deus quiser. Vamos viajar aqui para Bonito, aqui no Mato Grosso do Sul. Né? E lá é bonito? Oi? E lá é bonito mesmo? É lindo, é maravilhoso. Maravilhoso lá. E é Pantanal, né, Nayan? Tem recebido algumas notícias aí do Pantanal aqui no Mato Grosso do Sul esses dias, né? E tem deixado o povo meio apreensivo aí sobre essa tragédia que aconteceu aqui, né? Uhum. Mas não vamos lá para o meio do mato, não. Vamos estar aqui na primeira Igreja Batista, lá na Assembleia da Associação do Oeste das Igrejas Batistas. Vamos estar compartilhando ali uma palavra de Deus também, né? Amém. Glória a Deus. E do que a gente vai falar hoje, missionária Márcia Doneda? Vamos continuar a nossa série? Vamos. Mandando uma boa tarde aqui para os nossos queridos ouvintes aqui, né, Nayan? Que já estava aqui na espera. Cristiane, Deus abençoe. Um grande abraço, pessoal de Pernambuco aí. Em agosto estaremos lá em Pernambuco, lá, para compartilhar um pouquinho mais das novidades da capelania escolar, né? Que Deus continue aí abençoando e que possamos estar juntos lá nesse mês. Um abraço para todos os nossos queridos ouvintes, né? Avelino sempre está ali acompanhando, né, Nayan? Uma Cristiane. Ele não perde, não. Avelino não perde de jeito nenhum. Está colado com a gente o dia todo dia. O Avelino também, toda a família ali, que Deus continue abençoando, todos os nossos queridos ouvintes, de todos os estados brasileiros, até fora do Brasil, que estão nos acompanhando. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. E hoje nós vamos continuar, assim, a nossa série, As Necessidades Básicas da Criança, e hoje nós vamos falar sobre a criança precisa de elogios. A gente vai entender um pouquinho o que significa elogio, o que significa a adubação, né? Então, assim, o que a gente pode fazer essa diferença e manter esse equilíbrio aí entre elogio e não a adulação, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses resultados. Legal. Os filhos precisam de elogios, é o tema de hoje, portanto, do nosso Entre Pais e Filhos. Então, vem com a gente, mais uma vez, quero lembrar, clica no joinha, dê o seu like, compartilhe nossa live, se inscreva no canal se você não tiver inscrito ainda, clica no sininho para receber as notificações e vem bater papo com a gente no chat, deixe sua pergunta, o seu comentário, que a gente vai ficar de olho por aqui. Seguindo, portanto, nossa série Necessidades Básicas da Criança, hoje com o tema Os Filhos Precisam de Elogios. Vamos soltar a vinheta para a gente começar. Tá valendo, portanto, o nosso Entre Pais e Filhos aqui da 316. Vamos lá. A gente tem já muita gente chegando aqui no YouTube, então sejam bem-vindos, você que está com a gente no YouTube. Neidiana já está por aqui, Edileia, Cristiane, Paulo César, Luziete, bem-vindos, tá bom? Valeu mesmo pela companhia de vocês. E olha, irmã Márcia, olhando aqui a nossa audiência pelo aplicativo e pelo site, gente chegando também de toda a parte do Brasil, só para você ter ideia, ó, a galera lá de Central na Bahia, Presidente Kennedy no Espírito Santo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Curitiba, no Paraná, tem gente chegando agora, neste exato momento, de onde? De Belo Horizonte, de quem mais? Teresina, Piauí, Chapecó, Santa Catarina, Livramento do Brumado, lá na Bahia, tem Rio de Janeiro, capital, Limoeiro do Norte, no Ceará, Jaíba, Minas Gerais, e fora do Brasil, tem gente da Alemanha, na Bélgica e nos Estados Unidos agora ouvindo a nossa programação aqui, o nosso Tarde Viva. Então sejam todos bem-vindos. Obrigado pela audiência. Vamos começar, minha irmãzinha, por onde você quer iniciar esse papo de hoje? Os filhos precisam de elogios. Pode ficar à vontade, Márcia. Obrigado, Nayan.
Nós estamos, então, meus queridos, trabalhando esses dias sobre as necessidades básicas dos nossos filhos. Nós já falamos sobre as crianças, os nossos filhos, eles precisam de um sentido de significado. Já falamos que os nossos filhos precisam de segurança, de aceitação, de amar e serem amados. E hoje nós vamos falar sobre a necessidade. Então, elogiar o nosso filho é uma necessidade básica deles, para o bom desenvolvimento deles. A semana que vem nós vamos falar sobre que os nossos filhos precisam de disciplina, né? Então, talvez você fale, mas elogios e disciplina. Mas a semana que vem nós vamos falar sobre isso, sobre os nossos filhos precisam de disciplina. E, por fim, Nayana, nós vamos falar que os nossos filhos precisam de Deus. Tá? Então, é um equilíbrio. Hoje nós vamos compartilhar sobre esse tema, sobre esse assunto, que muito mexe com nós, pais, e principalmente sobre uma grande dúvida, né? Que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Mas eu quero fazer a nossa introdução neste momento, compartilhando um fato verídico. Um certo dia, alguns anos atrás, Thomas Alva Edison chegou em sua casa com um bilhete e entregou para sua mãe. E ele disse para ela: meu professor deu esse bilhete e me disse que era só para entregar para minha mãe. Então, os olhos daquela mãe estavam cheios de lágrimas ao ler aquela carta. E ela fez a leitura daquele bilhete em alta voz e disse: seu filho é um gênio e essa escola é muito pequena para ele. Nós não temos bons professores para ensiná-lo. Por favor, ensine você. Então, a partir daquele momento, Edson não frequentou mais a escola, e a sua mãe começou a dedicar e a ensinar o seu filho. Passando muitos anos depois, a mãe de Edson faleceu, e ele foi considerado um dos maiores inventores, um gênio do século. E um dia, depois da morte da sua mãe, ele estava olhando algumas das coisas antigas que a família tinha. De repente, ele viu um papel dobrado e um desenho em cima de uma mesa. Ele pegou, abriu aquele papel antigo, e nesse papel estava escrito: seu filho está doente mentalmente e não podemos permitir que ele venha mais à escola. Edson chorou por horas. Então, ele escreveu no seu diário: Thomas Alva Edison era um menino doente mentalmente, mas por uma mãe heróica, tornou-se o gênio do século. É impressionante a reação dessa mãe. Em vez de ler o que realmente dizia aquela carta, que poderia realmente fazer o seu filho se sentir muito, mas muito menor, ela, com um elogio, ela deu toda aquela volta, ela injetou segurança, ela injetou uma certeza no seu filho, de uma forma elogiando o seu filho. Então, nós podemos perceber aqui, Nayana, a grandeza do elogio, e principalmente do elogio de uma pessoa que faz muito sentido na vida. Para a criança, o mundo dela é um mundo pequeno, mas quando ela recebe esses elogios dessas pessoas que fazem parte do seu mundo, e as pessoas mais importantes são os pais, os avós, os professores, aqueles que estão bem próximos, que faz toda a diferença na vida de uma criança. E esse menino se tornou um gênio por atitude de uma mãe. A acreditar que ele era um gênio, e ele acreditou tanto que ele cresceu, que ele se desenvolveu e morreu sendo um gênio, porque, na verdade, foi o incrível poder do elogio. Interessante que nós podemos perceber, e nós temos tantas frases, eu até selecionei algumas frases sobre elogios, e não só em relação ao elogio para os nossos filhos, mas aqui, o caso onde nós estamos trabalhando com pais e filhos,
a necessidade básica dos nossos filhos em serem elogiados. Mas tem uma frase que eu gostaria de ler na íntegra, por alguns profissionais de saúde mental, que um deles é o J.W. Goethe, que diz assim: ao elogiar, ao amar ou amar uma criança, não amamos ou louvamos aquilo que existe, mas aquilo que esperamos que venha a existir. Veja, essa mãe sabia da condição do seu filho, mas ela acreditou. Então, ela não compartilhou com ele aquilo que realmente ela tinha visto, ela tinha recebido informação. Veja quanto que foi importante esse elogio e essa participação na vida desse filho. Ele não era um gênio, mas ele se tornou um gênio, porque a sua mãe o deu condições para isso. Um outro autor diz assim, Auguste Hare, que diz: os elogios de outros podem servir para nos ensinar aquilo que devemos ser, e não aquilo que já somos. Então, veja só, a mãe, nessa introdução desse nosso capítulo de hoje, essa mãe, esse menino não era um gênio, ele era considerado uma pessoa que tinha uma doença mental, né? Então, ela acreditou pelo elogio. Com certeza, essa mãe deve ter feito tantos elogios no sentido de desenvolver habilidades na vida desta criança, que ela acreditou e ela se tornou, e morreu sendo um gênio, acreditando sendo um gênio, e foi, né? Então, na verdade, o elogio é para as crianças, é para os nossos filhos, como o sol, como o sol é para as flores. As flores precisam de sol. Nesses dias nós estamos vários dias aqui com chuvas, aí abre um pouquinho o solzinho, eu percebo que as flores dão aquele brilho, já tem umas flores aqui já querendo abrir, e quanto que o sol faz, tem esse benefício de fazer desabrochar as flores. Assim também, o elogio é para os nossos filhos, como o sol é para a flor. Então, que nós possamos, assim, olhar e perceber a necessidade que os nossos filhos têm de serem elogiados. E tantos outros. Algum tempo atrás, uma professora, eles fizeram uma pesquisa e verificaram o quanto que o elogio de um professor para um aluno traria, assim, uma motivação para essas crianças na questão do aprendizado e também no relacionamento. Uma menininha, ela sempre vinha para a escola suja, às vezes até as mãozinhas sujas, mas para os pais, por não cuidar, por não talvez ter esse cuidado, esse olhar, não fazia sentido para eles isso, era normal, a menininha ir para a escola, uma menininha de 6, 7 anos, ir para a escola toda sujinha. Mas um dia a professora falou assim para ela: nossa, as suas mãos, olha que mãozinha tão linda que você tem. Vai lá no banheiro e lava elas com sabonete, com bastante água corrente, e você vai, e volta aqui. A menininha saiu e foi no banheiro, lavou as mãozinhas e chegou toda faceira e mostrou as mãozinhas para a professora. A professora fez aquele elogio, olha que mão linda que você tem. Aí os outros apresentou também para toda a classe. A professora percebeu que no outro dia ela já estava mais arrumadinha. E no outro dia ela já estava mais limpinha. Percebe-se que cada vez que ela chegava de uma forma mais limpinha, a professora também elogiava. Essa menina, quando chegou no final do ano letivo, ela era considerada, assim, uma das meninas mais limpinhas e mais arrumadas da classe, pelo elogio. Então, Nayan, é tão importante nós percebermos que o elogio, ele pode transformar a vida de uma pessoa. Ele pode produzir nela um desejo de se transformar aquilo que ele ainda não é. Então, fica para nós essa orientação, né? E que possamos, assim, ter esse exemplo desta mãe, desse gênio, Thomas Edison, que realmente foi considerado um dos maiores inventores
porque a sua mãe escolheu elogiar. Benção pura. Maravilha, maravilha. Bom, 3 horas e 25 minutos no horário de Brasília. Seja bem-vindo você chegando agora no YouTube ou no aplicativo e no site. Os filhos precisam de elogios. É o tema de hoje do nosso quadro Entre Pais e Filhos. Irmã Márcia, tem 2 perguntas em uma aqui agora para você. Elogiar o filho não estraga a criança? E as crianças podem mudar por meio de um elogio? Muito bem. Quando a gente fala assim, estraga a criança, no sentido de deixar elas birrentas, de deixar elas assim, sem limites, né, Nayana? Nesse sentido, né? Sim. Bom, interessante, meus queridos, que deixar de elogiar, nós estamos falando aqui, nessa série, que são as necessidades básicas da criança. Então, elogiar é uma necessidade básica dos nossos filhos, né? Deixar de elogiar os filhos é um grande erro dos pais. É um grande erro dos pais, né? Muitas crianças, na verdade, houve aquelas repreensão, maioria, por que você fez isso? Pare de fazer isso, deixa o celular, faz aquilo, vai. Então, se você pode perceber quantas vezes que nós falamos palavras negativas para os nossos filhos. Foi feita uma pesquisa em uma escola americana, foi feita essa pesquisa. Nessa escola, para que os pais pudessem fazer um registro durante um dia, quantas palavras de cobrança ou de repreensão os pais faziam e quantos elogios ou quantas palavras positivas faziam para os seus filhos. E é interessante que eles registraram que descobriram enquanto eles criticavam 10 vezes, né? Eles criticavam 10 vezes mais do que elogiavam, né? Então, a conclusão do estudo, de 4 declarações positivas, na verdade, é preciso que nós possamos realmente ter somente uma palavra negativa para nossas crianças, para os nossos filhos, porque traz equilíbrio, né? Então, é importante também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na disciplina semana que vem, mas a criança que não recebe elogios e a apreciação de uma maneira positiva, de pessoas que fazem parte do seu mundo, na verdade, isso é muito prejudicial, isso não estraga a criança, a gente vai ver de uma forma assim, bem na prática aqui. Martinho Lutero já dizia o seguinte: poupe a vara e estrague a criança, né? A gente estava falando sobre isso, a gente já vai entrar um pouquinho sobre isso aqui, né? Então, isso é verdade, mas além da vara, mantenha uma maçã à mão e dê ao seu filho quando ele se comportar bem, isto é, precisamos perceber. Então, procure algo em seu filho para elogiá-lo, né? Agora, Inanha, é muito importante nós entendermos a diferença entre elogio e a diferença entre adulação, né? Às vezes, nós cometemos um grande erro no sentido de adular as nossas crianças. E adular vem de um lado negativo, de um lado excessivo. Fica adulando fulano, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, né? Mas fulano, já ouviu, né, Nayan? Pois então, adular é totalmente diferente de elogio, né? Vamos para esse termo aí do adular. Na verdade, o conceito etimológico dessa palavra adulação vem de uma cortesia excessiva. Então, adular vem lá do latim, né, adulatio, que significa lisonja, ou então essa cortesia excessiva. Então, adulare significa lisonjear ou cortejar. Então, nós tivemos aqui a evolução da palavra para adulação, que na verdade significa uma lisonja, uma cortesia exagerada, uma lisonja excessiva e uma cortesia exagerada, né? Então, hoje em dia, refere-se à adulação a uma forma de algo, assim, muitas vezes onde as pessoas
são motivadas a perder o interesse pessoal ou talvez um favor, né? Então, a adulação aqui é vista aí de uma forma de uma hipocrisia ou talvez até de uma manipulação. E a gente sabe que as nossas crianças, eles são especialistas em saber o que é um elogio sincero, o que é uma adulação, né? Às vezes ele percebe que a adulação vem por um interesse, por uma verdade, vamos dizer, uma hipocrisia, não é um elogio sincero. Então, hoje nós temos muito disso. É muito importante a gente saber o que é. Agora, a adulação estraga a criança. O elogio é uma necessidade da criança, né? Então, a palavra elogio, a gente precisa ter essa visão, ter esse conhecimento. É muito importante a gente fazer essa separação, né, do que é a adulação, do que é elogio sincero, né? Então, quando a gente elogia as nossas crianças, nós podemos, assim, perceber que eles têm eles sabem realmente essa diferença, né? Porque o elogio, ele é composto de palavra e louvor, né? Lembra que no primeiro texto eu compartilhei aqui, falando de louvor, né, ou admiração por um fato. Então, o logia vem de discurso. Então, elogio é eu, né, o bem ou bom, e elogia vem de discurso, de palavra, né? Então, a evolução dessa palavra significa um elogio, uma homenagem, um louvor, né? E acaba sendo uma expressão de quê? Uma expressão de admiração, uma expressão de aprovação. Então, é totalmente diferente da palavra adulação, né? Então, elogio é como uma homenagem, elogio é uma admiração, o quanto que adulação traz um outro significado aí da palavra que nos traz um fato negativo, né? Então, e as crianças sabem muito bem, a gente não precisa nem no conceito etimológico, nem saber a origem das palavras, mas eles sabem muito bem quando nós estamos fazendo um elogio sincero, aquilo que traz aprovação e de uma adulação, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão. Eu já compartilhei para vocês sobre essa menininha que vinha para a escola com as mãozinhas sujas, depois de um elogio pelas suas mãozinhas, não pelas mãos, vai lavar, que depois que vai lavar vai ficar... Não, ela fez um elogio sincero e essa menininha acreditou, confiou nisso, né? É assim que nós devemos também ter uma visão para os nossos filhos. As pessoas, na verdade, elas não mudam quando nós apontamos as falhas. As pessoas, elas mudam e elas não vão nos amar por isso. Mesmo que nós, tendo pais, é mais fácil uma criança mudar por um elogio do que quando a gente aponta uma falha, né? Principalmente nós que estamos próximos dos nossos filhos, os professores. Então, é muito importante. Um elogio feito com sinceridade, na verdade, é a ternura, é a aprovação, é a coragem que as nossas crianças, que os nossos filhos precisam para mudar e mudar para melhor, né? Então, a gente percebe que esse elogio, que essas palavras, elas realmente podem trazer uma transformação, gerar neles, para que eles possam ser aquilo que eles ainda não são, né? Então, elogiar não estraga a criança. A criança que não recebe elogio, essa sim, pode ser afetada, né? Então, a criança, quando não recebe elogios e não adulação, quando ela recebe um elogio sincero, que é motivo de aprovação, não estraga. Mas quando ela recebe adulação, vai gerar, aí vai estragar a criança. E aí o que acontece? Quando eles sentem a ausência de um elogio sincero, eles vão procurar uma aprovação, ou talvez um olhar, uma atenção, de outras maneiras. Por uma birra, né? Por tantas outras coisas que eles acabam fazendo, eles são especialistas em fazer isso, né? Quando faltam essa necessidade de ser suprida, essa necessidade de elogios.
Então, quando nós estivermos assim na frente dos nossos filhos, faça esse elogio. Procure discernir se é um elogio ou uma adulação. Adulação é um excesso. Elogio é aquilo que representa uma aprovação, uma segurança para que eles possam ser aqueles que eles ainda não são. Muito bem. Então, que fique bem claro aí, galera. E tem a expressão bajulação também, isso, que vai ser um pouquinho diferente. Tem uma diferençazinha ali da adulação, mas ela também, dependendo do nível da adulação, pode virar uma bajulação e implicar nessa intenção mais específica de conseguir algo, né? Uhum. Você bajula crianças só para tentar conseguir algo, conseguir sei lá, uma atenção, um carinho. Acho que tem formas mais verdadeiras de do pai fazer isso, né? Da mãe fazer isso. E realmente, missionária, agora sim, eu enquanto você falava assim, eu viajava um pouquinho na dificuldade que alguns pais têm de elogiar os seus filhos, porque a gente naquela da preocupação de corrigir os filhos, a gente sempre tende a apontar aquilo que precisa ser corrigido, ou seja, os defeitos, né? A gente tende a falar o que ele está fazendo de errado, enfim, focar nessa parte aí. E dificuldade de reconhecer o que ele faz de bom, né? Ou, de repente, tentar encaixar um elogio sincero ali, igual você usou o exemplo da menininha, né? Quer dizer, estava ali sujinha, conseguiu fazer com que ela lavasse as mãos e encaixou um elogio sincero ali, ela muda de comportamento. Eu acho que muitos dos pais têm essa dificuldade, até mesmo, de repente, por causa da sua criação também, de que os nossos pais, né, não tiveram essa facilidade de elogiar. Sempre, menino faz aquilo, menino para com isso, menino corrige isso, menino muda isso. E aí você acaba passando isso para os filhos. Então, é tentar quebrar isso aí, né? É tentar se esforçar ao máximo. O elogio sincero, ele serve como um encorajamento e não como apontamento de erros, né? E não como bajulação, que é é algo negativo, né? A bajulação, a adulação, né? Acaba sendo... E às vezes a gente confunde elogio com bajulação e com adulação, né? Então, a bajulação, a adulação, isso é o que estraga as nossas crianças, os nossos filhos, principalmente nesse processo de desenvolvimento, né? Isso, eu digo assim, se estende para todos os níveis, né? Em todos os papéis que nós desempenhamos como pai, como mãe, como profissional, como aluno, como professor, como mestre, Então, assim, eu acredito que o elogio sincero, ele já, o conceito etimológico da palavra já diz que é algo excessivo, né, que traz aquilo que passa do limite, né, a lisonja excessiva, a cortesia exagerada, então tudo que passa desse sentido aí acaba se tornando negativo, né, na vida da pessoa e até do desenvolvimento, né. Agora, irmã Márcia, eu queria que, antes de fazer aqui a nossa próxima pergunta, tem pais que têm dificuldades em equilibrar isso, pais que têm mais de um filho, né? 2, 3, 4, 5 filhos, de equilibrar isso junto com todos os filhos, porque eu particularmente já acompanhei alguns cenários dos pais que têm facilidade de elogiar um, mas não elogia o outro. A gente sabe que tem sempre um que é um pouquinho mais levado, um pouquinho mais agitado e tal. Então, esse aí sofre mais, esse aí não recebe o elogio. Agora o outro que é mais quietinho, que é mais... Esse aí tá sendo elogiado. Então, assim, não sei se você tem, de repente, uma palavra aí para ajudar os pais a distribuir isso melhor para não deixar um filho meio chateado, enfim, e ajudar aquele que precisa realmente ser elogiado. Né? O maior risco que nós acabamos cometendo com os nossos filhos é a comparação. Então, assim, mas fulano é desse jeito, mas você é assim,
né? Então, a gente pensa que está elogiando fulano e tentando resolver o outro, você está estragando os dois, né? Então, o que acontece? A comparação é o ladrão de alegria. Então, a comparação, ela não deveria existir na nossa vida. Até por isso que Deus nos fez de uma forma única para não dar espaço para comparação, né? E nos ama de uma forma única, né? Porque ser amado de uma forma única é muito mais profundo. E não exige comparação. Eu não preciso fazer o que o Nayan faz para Deus me amar, tanto como amo o Nayan. Então, ele me ama do mesmo jeito, de uma forma única, que é isso muito mais profundo. E vai amar o Nayan de uma forma única. Assim também somos nós, pais. Que a gente possa também ter esse amor, e nós pais precisamos ter esse amor incondicional de Deus para amar os nossos filhos e também para orientá-los, para elogiá-los, e não bajular, e não adulação, né? Então, algum tempo atrás, um irmãozinho ficou com uma irmã, então o menino era menor e a irmã já era um pouco maior, ficou para cuidar dele. Quando chegou em casa, a mãe chegou em casa, então a mãe deixou a criança sob os cuidados da irmã maior. Quando a mãe chegou em casa, viu a cozinha toda e a sala toda cheia de tinta. Ela tinha deixado umas latas de tinta óleo que ia pintar. E esse menino achou um pedaço de madeira lá e pintou, mas assim, não sei se ele abriu corretamente a lata, e ele fez maior bagunça na cozinha, na sala. Mas quando a mãe chegou e viu aquela cena, ela não brigou com uma filha maior e nem com um filho, porque ela viu que o menino tinha feito um desenho, e o desenho era a irmã dele. Falei, olha, mãe, eu fiz fulana, né? E a menina ficou lá, esperando para ser desenhada. E quando a mãe chegou, olhou para a arte, né? Arte, vamos dizer, no sentido de cultura mesmo, porque o menino tinha feito, né? Olha, essa aqui é fulana. A mãe chegou e olhou para o desenho daquela criança e percebeu que aquele menino tinha feito a imagem, tinha desenhado a imagem da irmã, né? E é interessante que a mãe, na verdade, viu aquela cena e recompensou aquele guri, aquele menino, aquele seu filho, com um beijo. Tempos mais tarde, ele diz, aquele beijo, o beijo da minha mãe, me transformou em um pintor. E ele foi considerado um dos pintores muito famosos aí, nessas galerias aí de arte. Interessante, né? Ela não chegou e brigou com a filha maior, nem com o filho, da tamanha bagunça, mas beijou o filho e falou assim, olha, é a sua irmã. E beijou ele, e ele comenta isso num dos seus relatos, e ele diz, aquele beijo, o beijo da minha mãe, me transformou no pintor. Que coisa linda, né? Então, assim, nós precisamos ter muita, mas muita paciência, sabedoria de Deus para lidar com essas certas situações entre filhos, entre irmãos, e nada de comparação. Uma coisa que eu peço muito para Deus, assim, Senhor, não permita eu ser injusta com os meus filhos. Por mais que eles são adultos, mas eu não quero comparar nenhum com o outro, porque cada um é único, né? E o Senhor me dá sabedoria para saber lidar com isso, porque talvez eu possa fazer deles quero que eles sejam um gênio, quero que eles sejam pintores, quero que sejam artistas, né? Com a minha colaboração, né? Então, que nós possamos ter essa sabedoria, viu, Nayan? Você me fez lembrar, eu não sei se eu já te contei, você me fez lembrar do Mar da Galileia da Liz, eu te contei isso aí, não? Não. Faz um tempinho já, isso tem mais de um ano já, ela tinha uns 2 aninhos por aí, e aí essa é a fase de que as paredes de casa não ficam limpas, né? As paredes de casa, e aí tudo que ela achava, ela riscava, até hoje tem que ficar de vez em quando dando a controlada, porque senão, meu irmão, aí beleza, num dia aí a gente deu
uma desatentada assim, aí quando nós chegamos, olhamos uma parede assim do lado da televisão, toda arriscada, e ela pegou assim umas canetinhas, uns giz, né, coloridos, e fez um negócio lá, e aí nós ficamos olhando assim, não tivemos como falar nada. Uhum. A gente olhou assim, eu e Claudiana, a gente deu vontade até de rir um pro outro. E aí não tem que não vamos rir não, para não dar ousadia. Não vamos dar ousadia. Mas aí ficou assim, olhando pro outro, achando graça daquilo e tal. Uhum. E aí nós perguntando, o que foi isso, Liz? E ela tava começando a falar ainda, né? Assim, a fala bem emboladinha ainda. Aí ela pegou e falou assim, é o Mar da Galileia, mano. E tinha as ondinhas mesmo, assim, ela tinha desenhado as ondinhas. Quando ela falou que era o Mar da Galileia, pronto, aí quebrou com a gente. Aí nós nos alegramos ali e deixamos aquela obra de arte ali por um bom tempo. A gente foi pintar a parede depois de um ano, assim, mais ou menos, né? Recente, tem uns 6 meses que a gente pintou a parede. Porque realmente, assim, ela se divertiu, e aí ela falou que foi o Mar da Galileia e quebrou a gente. Foi massa, foi uma situação assim que me marcou, né, me marcou muito. Então, acho que é por aí, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né, e de alegria dentro das coisas que os nossos filhos fazem. É verdade. A psicóloga aqui, a Mayara, está compartilhando aqui, né? Por isso que muitas vezes os pais perdem os adolescentes, né? Por falta do diálogo, do carinho, do abraço e do elogio. É isso aí. Um abraço, Mayara. A Mayara está sempre por aí com a gente. Legal. Edivânia chegou por aqui também, Josiel, Dalice, Célia, quem mais? Marinete, Miriam, Cristina, Cléo Oliveira, irmã Luziete Gomes, hein? Uma galera boa que tá chegando aqui, ó, Deus abençoe vocês, valeu mesmo, sejam bem-vindos. E quando a mãe faz comparação o tempo todo com o filho dos outros, não é pior? Tá perguntando aqui, Aí pronto, aí acaba com o filho. Né? Não, a comparação não é para existir em lugar, não tem que ter espaço na nossa vida, né? Nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós não precisamos dessa situação na nossa vida. A comparação a gente tem que tirar do nosso vocabulário e não se comparar com ninguém, né? E muito menos comparar os nossos filhos com o filho dos outros. Isso é muito, muito negativo, né? Bom, responde para a gente agora, quais as diretrizes assertivas para o elogio dos filhos, missionária? Então, vamos lá. Tem algumas dicas aqui que nós vamos compartilhar, são dicas que são bem práticas e que nós podemos também viver isso no nosso dia a dia. Bom, diretrizes para o elogio. Primeira coisa, elogie o desempenho da criança e não a sua personalidade, né? Nós devemos realmente cumprimentar ou elogiar, ou parabenizar, um elogio sincero, encorajador, pelo que a criança fez e não pelo seu caráter, né? Então, depois de uma palavra bondosa elogiando o caráter da criança e tal, você foi um menino realmente bom, né? Então, quando a gente fala assim, na verdade, ele pode responder com um comportamento negativo. Eu não sei se vocês já conviveram com crianças, ou talvez as crianças os seus filhos, já passaram naquela fase que você fala algo bom e ela faz tudo ao contrário, né? Então, isso é elogiar de uma forma que vai incentivar eles a fazerem essas atitudes, porque, na verdade, eles não se consideram bom, ou então, às vezes, ele está com raiva. Então, se você vai elogiar uma criança, o caráter dela, nesse sentido, vai trazer para ela um desequilíbrio, vai trazer para ela uma situação que ela vai querer afrontar você fazendo coisas totalmente opostas daquilo que você falou, né? Então, a criança, ela que se sente de uma forma de negar aquilo que você está falando, que não é verdade, né? Então, é importante a gente saber e ter um conhecimento
nesse sentido. Não elogio o caráter. Você é um bom menino, tal, né? Eu elogio o que ele fez, não elogio o caráter dele, né? Então, é interessante que o menino, ele estava sentado lá no carro, eles estavam atrás no carro, só que ele estava bravo, porque ele não queria viajar, ele não queria sair, tipo um adolescente não queria sair, né? E a mãe dele vai e vira, porque o menino estava quietinho lá. Daqui a pouco a mãe vai e vira para o menino, Beto, que bom que você está ótimo nesta manhã, você não falou nada, Então, o que aconteceu? Depois deste elogio, esse menino, ele já não estava muito bem. Ele pegou os livros da irmã, jogou, fez maior barulho, né? Então, qual que era a razão? Enquanto ele estava quietinho ali, com raiva no carro, estava tudo certo. Mas quando a mãe dele disse que ele estava, olha, você é um bom menino, porque ele estava fervendo de raiva ali, né? Então, ele quis mostrar totalmente o contrário dessa situação, né? Porque, na verdade, essas palavras, essa atitude dele estava querendo negar o bom que a mãe disse que ele estava sendo, né? Então, não é o comportamento, não é o caráter, mas o que, na verdade, em vez de fazer comentários sobre o caráter, nós precisamos realmente fazer comentários sobre as tarefas bem feitas. Isso é um elogio que dá encorajamento. A gente sabe que nós estamos num processo de cada dia, de um amadurecimento da nossa vida. Então, o elogio, ele deve apontar para esse progresso nas tarefas bem feitas, né, nas delicadezas em relação ao outro, né? Mas dizendo assim, olha, você realmente está ótimo nesta manhã. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado para fazer esses elogios, né? Então, os elogios devem, para que eles possam se esforçar para fazer mais coisas boas, né? Até mesmo que se não tiver sucesso naquele momento. Bom, outra coisa, elogio aquilo que é responsabilidade da criança e não aquilo que não depende dela, né? Por exemplo, você não vai elogiar uma criança porque ela tem os olhos azuis. Você não vai olhar a criança porque ela tem um cabelo bonito. Então, elogiar, na verdade, nessa situação aqui, pode deixar ela presunçosa, pode deixar ela orgulhosa, né? Então, a gente precisa saber quais são os elogios que vai cooperar para o bom desenvolvimento dessa pessoa, e principalmente das nossas crianças, né? Então, elogiar o seu filho por atos de bondade, na verdade, não torna ele orgulhoso, né? Não estraga e nem torna ele orgulhoso. Então, nós precisamos realmente, mas ele precisa, as crianças, nossos filhos precisam, aí a gente está falando, a irmã Luziette já está falando dos netos e os vovôs, né? Os vovôs, assim, são campeões de prestar esses elogios, essas adulações, essas bajulações, mas, na verdade, é por isso que a gente fala, quando os filhos, os netos, chegam na casa dos avós, na casa dos pais, pronto, foi assim, olha, vai uma semana para colocar na linha. Não sei se é assim na sua casa, né? Mas quando os meus ficaram... Olha, minha mãe teve aqui em Pedro Canário semana retrasada, ela passou aqui uns 2-3 dias com a gente. E aí ela falou na minha cara, Márcia, olha o que ela teve coragem, porque ela, quando chega aqui, ela já chega com um monte de presente para Liz. Doce. E assim, tudo que eles pedem, ela vai lá, compra, dá e tal. Aí, eu já acho que foi no último dia, ou no penúltimo dia, antes dela ir embora, eu falei assim, mãe, de jeito você não me ajuda, né? Porque a gente tentando dar uma equilibrada, ela, problema de vocês. Eu criei você. Com Liz, deixa que eu estrago, Liz. Agora, minha função é estragar, Liz. Vocês se viram para criar, fazer o trabalho sujo. Deixa que a vovó aqui vai fazer os gostos tudo dela. Falou na minha cara desse jeito. Mas olha desse jeito. Vovô e vovó, é isso mesmo. Mas esse é o conceito que os netos vão ter dos avós.
Entendeu? Então, isso é bom, essas são memórias afetivas. Eu não vejo mal nisso, sabe, assim, porque quando os meus filhos iam para cá, olha, o que minha mãe e meus pais fazem para agradar Felipe e Denise, você não tem noção, e os outros netos, né? Então, o que acontece? Deixa os avós fazer isso e a gente vai ter que ralar duro, trabalhar duro para colocar na linha de volta, para voltar. E às vezes fala assim, mas a minha avó faz isso, né? Esses dias o meu pai me mandou um dinheiro na conta e falou assim, esse dinheiro é para Liz. E era uma conta, um valor considerável. E aí eu falei, tá bom, eu vou passar para ela, vou dizer o que ela quer comprar e tal. Ele falou assim, é para ela. Então, beleza, maravilha, né? Aí a gente pegou uma parte do dinheiro, a gente comprou umas sandalinhas, que ela tava precisando de umas sandálias novas e tal. E aí eu mandei um vídeo para ela, gravei um vídeo dela, né, falando para ele o que ela ia comprar com o valor. O valor era R$500. E aí ela falou assim, vou comprar tudo de chocolate. E aí eu mandei pra ele, né? Ele falou assim, isso, meu filho, compra tudo de chocolate, pode comprar. Vou mandar R$500 pra você comprar de chocolate, tá bom? Pode ficar à vontade. Eu falei, já pensou se nós compramos de chocolate mesmo? Porque ele mandou a gente comprar o dinheiro todo de chocolate que ela queria de chocolate. Mas avô é avô, pai é pai. Mas esse é o papel dos avós, né? De criar essas memórias afetivas. Imagina quando ela estiver já com uma idade consciente de dizer isso. Meu avô fez isso, né? Ele me deu essa liberdade para fazer isso. Então, criou uma memória afetiva, né? O avô assim, falou, olha, você pode fazer, porque, na verdade, eu acho que os avós confiam nos pais, né? Vocês sabem que é a sua filha, né? Então, vocês sabem quais são os limites, né? Mas, assim, não é um estragar, é um deixar memória. Eu vejo assim, que deixar memórias afetivas, né? Na vida dos netos, dos nossos filhos. E eu vejo isso como uma expressão de amor, né? Dos nossos avós. Mas interessante também, outro ponto, outra diretriz muito importante para o elogio para os nossos filhos. Reconheça que o elogio é especialmente necessário por parte de pessoas que são importantes para a criança. Lembra que eu falei que os pais, na verdade, são as pessoas mais importantes no mundo infantil, né? O mundo da criança é um mundo pequeno, né? E os pais são o centro deste mundo. Por isso que eu tenho trabalhado com muitos adolescentes que tiveram alguns problemas emocionais por não ter a presença do pai ou da mãe próximo e que não receberam esses elogios que fizeram, que são uma necessidade básica do filho, né? Então, quando nós estamos falando aqui de um elogio, perceba que você pai, você mãe, você que faz parte do mundo, professores, nós professores, né, educadores, fazemos parte do mundo de uma criança, principalmente aí na educação infantil, nós somos, os professores acabam sendo as esperanças, de uma esperança traída dos pais, quando não tem a presença, veja o caso dessa professora, né? Então, quando os pais elogiam o filho, na verdade, eles se sentem seguros, os filhos se sentem amados. Então, esse elogio traz essa coragem, né? Então, é importante a gente ter esse olhar da nossa presença e também do nosso elogio. A falta de reconhecimento faz com que a criança ela se sinta desnecessária, que ela se sinta indesejada, que ela se julgue um aborrecimento, né? Então, é interessante a perspectiva que nós temos de elogiar os nossos filhos e projetar neles esse encorajamento, essa segurança, né? Para que eles possam realmente se sentir necessários, para que eles possam serem encorajados a serem aquilo que eles ainda não são, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado. Elogie com sinceridade, um outro ponto, uma outra diretriz,
Então, a criança sabe quando é sincero. Nossos filhos sabem quando é sincero, né? E a gente sabe que não dá para enganar, né? O elogio, quando ousa ser falso, é a adulação, né? E a adulação não se mantém. A gente sabe disso. E a sinceridade ensina a criança realmente a aceitar os cumprimentos com facilidade, a receber as honras com humildade. Então, hoje hoje na nossa sociedade, temos muitas pessoas com dificuldades, com alta dificuldade de receber um elogio. Eu não sei se você já percebeu isso, mas tem muitas pessoas com grande dificuldade de receber um elogio. Não sou eu. Não, nós queremos agradecer, louvar a Deus pela sua... E a Bíblia está falando sobre isso. Honra quem honra, não é? A Bíblia sempre tem falado sobre isso, né? Então, é importante a gente também ter saber ensinar os nossos filhos a receber elogios, para que quando eles vão crescer e eles vão continuar recebendo elogios, para que eles também possam saber aceitar ou reconhecer honras com humildade, não com ego, né, com o nariz empinado, mas que eles possam também saber receber honras com humildade. Isso é muito importante. Outra diretriz: ensine a criança, elogie a criança pelo que ela fizer com iniciativa própria. Então, já tem, já é muito, muito claro para nós aqui, né? Então, quando eles fizerem algo que é digno de aplauso, digno de um elogio, né? E que ninguém orientou, ninguém falou, mas foi uma atitude dele, então é digno de um encorajamento especial, que é o nosso elogio, que leva a eles uma autoconfiança ainda maior, que eles vão ter coragem de fazer isso outras vezes e outras vezes. Então, é importante a gente ter esse elogio, né? Até mesmo quando perde. Às vezes o filho está participando de um jogo, perdeu um pênalti, ou deixou a bola passar, né? Assim, olha, encoraje ele. Isso é um elogio, filho. Olha, mas parabéns que você ficou no jogo até o final, né? Então, assim, mesmo quando ele perde, a gente precisa também saber elogiar os nossos filhos. A gente precisa descobrir quais as oportunidades que nós temos de elogiar os nossos filhos, né? Então, busque essas oportunidades e elogie os seus filhos, né? Então, procure elogiar, procure algo para elogiar. E, por fim, lembre-se que elogiar a criança desde cedo traz para ela realmente ali esse encorajamento. Então, quando ele já começar a ter entendimento, né? Já começa a elogiar. E que a atitude dos pais, na verdade, é muito importante, quanto também as nossas palavras de incentivo. Quando a criança ela é apreciada, ela aprende a apreciar. Quando a criança é elogiada, ela aprende a elogiar, né? Então, quando feliz a criança, felizes são os filhos que recebem um elogio, felizes são os pais que consegue ter essa sabedoria, essa paciência, ter esse conhecimento, né, de fazer uma criança feliz, fazer um filho feliz. Que receber um elogio gera uma motivação dentro da gente para a gente continuar a fazer melhor ainda, né? A gente sabe que muitos vencedores morreram, assim, vencedores no sentido assim, eles poderiam ser vencedores, mas morreram por falta de um elogio, né? Muitos líderes deixaram de mostrar ao mundo suas habilidades por causa de um elogio. Então, que nós pais possamos ter essa sabedoria do alto para elogiar os nossos filhos e tornar as nossas crianças muito felizes, né? Maravilha, maravilha. 4h04. Galera do chat por aqui, Valmira, Avelino, ótimo tema. Marcia Donê deu uma bênção. Colocou aqui também a psicóloga Maiara. Outro dia, um professor amigo um professor amigo partilhou que um adolescente com crise de ansiedade na escola,
ao receber um abraço, disse: nunca recebi isso em casa. Meus irmãos, isso me rasgou a alma. Então, abrace seus filhos, que tem uma linda Márcia Chiro, colocou aqui a psicóloga Maiara. É isso aí. O Avelino: quando os elogios vêm do coração, não tem como errar o alvo, e os resultados não nos trarão arrependimento. É isso aí, Avelino. Obrigado a todo mundo que está participando aqui, turma massa no nosso chat. Deus abençoe vocês. Tem uma turma no nosso WhatsApp também que está mandando mensagens, né? O pastor Francisco Rosa, lá de São João de Meriti, está aqui acompanhando a gente. Obrigado, pastor Francisco. Temos o Irã, colocou ótimo tema, parabéns. A Edilene Leal também, maravilha, amo. Entre Pais e Filhos, esse quadro. Irmã Maria Araújo também mandando boa tarde pra gente. O nosso querido irmão Miranda, de Camaçari, na Bahia. Abraço, irmão Miranda. Sejam todos bem-vindos, brigadão pela companhia. Bom, quem chegou agora, estamos, né, dando continuidade à série Necessidades Básicas da Criança, e o tema de hoje é: os filhos precisam de elogios. Nossa irmã Márcia vai agora trazer a conclusão do nosso assunto, mas você que está chegando no final, não se preocupe, porque o conteúdo fica disponível para você aqui no nosso canal do YouTube, também no site da 316 e nas mais variadas plataformas de podcast para você assistir e ouvir a hora que você quiser, tá bom? Como é que a gente fecha esse papo de hoje, irmã Márcia? Os filhos precisam de elogios. Muito bem, hoje nós vamos encerrar. Eu quero compartilhar com vocês um texto, uma mensagem, em forma de uma reflexão para a nossa vida, que é muito importante, meus queridos. Nós falamos sobre essa necessidade de elogiar os nossos filhos, e principalmente o quanto que é muito importante o elogio por parte de pessoas que são importantes na vida deles, por parte de quem reconhece o valor, e esses somos nós, pais, líderes das nossas igrejas. Quando a gente está falando de elogio, a gente está falando de uma forma geral, e hoje especificamente entre pais e filhos, que os nossos filhos, o elogio é uma necessidade da criança, a necessidade da nossa criança, do nosso filho, em pleno desenvolvimento. Mas algum tempo atrás, há muitos anos atrás, um pai, ele chegou para o seu filho e disse: filho, você acabou de formar na universidade de uma forma tão honrada. E aqui está um presente, um carro que eu comprei há muitos anos. E ele está guardado aqui há muito tempo para você. Antes que eu te entregue o carro, leve-o ao estande de carros usados lá no centro e diz o que você quer vender esse carro e o quanto eles podem oferecer por ele. Então, o filho fez isso, pegou o carro, levou o estande e voltou com a seguinte informação para o seu pai. Pai, eles ofereceram 1.000 euros, porque, segundo eles, o carro não tem um ar de abandonado, é um carro antigo, um carro que não merece mais do que 1.000 euros. Então, o pai disse para o seu filho: leve-o agora a uma loja de penhores. Então, o filho foi à loja de penhores. Quando ele chegou dessa loja, voltou e disse: pai, a loja de penhores ofereceu 100 euros. Segundo eles, é um carro muito, mas muito antigo, e não tem nem peças para substituir se for necessário. Depois o pai pediu ao filho para ir a um clube de automóvel de carros antigos. Então o filho pegou aquele carro, levou ao clube. Quando ele voltou, ele disse: pai, algumas pessoas do clube ofereceram mais de 100.000 euros pelo carro, por se tratar de um carro muito, mas muito desejado. Por se tratar de um Ford Maverick 1977 de 8 válvulas. Um veículo muito desejado por muitos. Por fim, o pai disse ao filho: eu queria que você soubesse que o lugar certo te valoriza de forma certa. Eu queria que você soubesse que o lugar certo
te valoriza de forma certa. Se não é valorizado, não fique desiludido. Isso apenas significa que você está no lugar errado. Que Deus abençoe você, pai, você que é mãe. Que Deus abençoe os pais e os filhos nessa tarde. E saiba o valor que tanto tem um filho para um pai. Que você, filho, possa ouvir os elogios do seu pai, da sua mãe, de uma forma como um louvor, como gratidão, como uma injeção de ânimo, como uma motivação, como algo que vai encorajar você. Muitas vezes, talvez você ainda não é, mas você vai ser. Porque, na verdade, o melhor lugar para ser valorizado é dentro da sua casa, na sua família. Que nós, pais, possamos também valorizar os nossos filhos, porque eles são o melhor que nós temos. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê amor e palavras certas, elogios que possam trazer encorajamento, confiança, ânimo e alegria e vida para que os filhos possam se tornar realmente aquilo que desejam o nosso Deus. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Conteúdo muito edificante nessa tarde, que a gente de fato possa aprender e praticar nós pais, né? Desde já com os nossos filhos. Bom final de semana para você, tá? Obrigado, a gente te espera na próxima quinta-feira. Amém. Obrigada, Dayan. Bom final de semana para você. Um abraço para Liz, um abraço para Claudiane, Deus abençoe aí. E todos os nossos queridos ouvintes, um grande abraço para vocês. Ficam na paz. Tchau, tchau. Tchau. Conversamos com a nossa missionária Márcia Donedo no quadro Entre Pais e Filhos aqui da sua Rede 316. Toda quinta tem, viu? Toda quinta, 3 da tarde, aqui dentro do Tarde Viva. É sempre um papo muito edificante sobre família na nossa Rede 316 e nas mais variadas plataformas de podcast para você pesquisar e ouvir a hora que você quiser. No canal do YouTube também da 316 tem. Enfim, você tem livre acesso aí a esses conteúdos que abençoam a sua família. A gente vai fechando agora a transmissão do YouTube. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.